Bom, então, na página do Facebook de vocês, vocês mencionam que vocês fazem uma consultoria lúdica e jogos também para empresas. Aí a gente queria saber como é que funciona isso e se essa consultoria também e até os jogos eles chegam para as escolas. Então, no início da Curió, a gente pensou, a gente começou, fez algumas coisas nesse sentido. Eu fiz aqui no Rio um trabalho no Museu Bispo do Rosário. Eles desenvolveram um jogo lá e pediram uma consultoria lúdica, né? Enfim, só que era um jogo de trilha convencional, sem nada, e eu acabei dando mudei algumas coisas, né, para tornar o jogo um pouco mais atraente e tal. Isso foi um trabalho muito, muito bom, assim, foi fascinante. Assim, primeiro porque a obra do Bispo do Rosário é sensacional. E segundo que o trabalho de você tentar transformar um jogo de trilha, né, num jogo um pouquinho mais, né, diferente e tal, foi um desafio bacana, assim. É, então a gente tem alguns projetos pontuais, né, a gente fez também desenvolveu uma consultoria com pandemia numa empresa. A Gra pode falar melhor sobre isso. Não, na verdade a gente usou um jogo que já existe, né, do Pandemic, para fazer um workshop numa empresa de interação e muito para quem gerencia poder ver os funcionários interagindo naquele cenário, né? E fica tão claro assim o, o jeito que cada um tem de lidar com as questões, né? A pandemia, eu não sei se vocês já jogaram, o jogo está muito na moda atualmente. Não. É um jogo colaborativo, incrível. É um jogo onde cada um assume um papel diferente, então o que você consegue fazer no jogo varia de pessoa para pessoa, dependendo do papel que você escolheu. Então, se você é um médico, é um jogo onde 4 vírus estão invadindo a Terra e você precisa encontrar os 4 antídotos, né? Então, você está jogando contra o tempo, assim, né? E basicamente, ou você conseguiu ou o mundo acaba, né? Eu não sei, né? É dominado pelos vírus. Então, é um jogo super tenso, especialmente para jogar com quem não tem essa experiência de jogo de tabuleiro moderno. As pessoas ficam realmente muito, muito envolvidas no processo. E é muito interessante você ver quem é que quer mandar em tudo, quem consegue fazer estratégia, quem é a pessoa que, sabe, não tem pouco planejamento. Então, a gente fez umas 2 vezes, eu fiz uma oficina dessa em conjunto com alguma empresa. É muito legal, não é o nosso foco, isso é mais uma coisa que a gente fazia. Quando a gente começou, a gente achava que a gente poderia também enveredar para essa questão de serviço com jogo de tabuleiro, né? Mas a verdade é que a gente tem 4 mãos, né? A empresa somos eu e a Bel, não tem nenhuma outra pessoa envolvida. Mentira, tem a Áurea, que é a nossa amada pessoa que faz as nossas redes sociais. Que é uma maravilhosa, que sem ela não sei o que seria muito da Curió, porque essa presença online, essa presença feita de um jeito inteligente, feita de um jeito cuidadoso, é muito importante atualmente, e eu e a Bel não estávamos tendo condição de fazer isso, então nesse pedaço a gente tem essa ajuda que é incrível, assim, mas para as outras coisas, toda a burocracia, desde os contratos das ilustradoras, da designer, contrato com a gráfica, resolver em metro, financeiro e venda, estava tudo na nossa mão, entendeu? Desde de março, mais ou menos, a gente está com um distribuidor fazendo a distribuição dos nossos jogos, que também tem sido assim um alívio incrível na nossa vida, porque a gente não tem condição. A Bel trabalha, né? Ela é jornalista, ela trabalha tempo integral, além de ter a Curió. Eu não trabalho, mas o meu marido trabalha muito, realmente muito, assim. Então eu tô por conta da casa, das crianças, eu tenho outras coisas pessoais que eu toco simultaneamente. É muito difícil a gente conseguir dar conta de tudo, assim.
Então, atualmente, especialmente nessa situação que a gente está, no meio de uma pandemia, com criança em casa o dia inteiro, fazer qualquer outra coisa que não seja pensar quais são os jogos que a gente vai tentar lançar no ano que vem, porque esse ano provavelmente a Curió... Provavelmente não, gente, já estamos em setembro, desculpa. Com certeza não vamos lançar jogo nenhum para o ano que vem. Isso é tudo que a gente tem conseguido fazer caber no nosso espaço, entendeu? No espaço que... Mas não é uma coisa que a gente está fechada para fazer. Essa questão da escola, especialmente, a gente tem muita vontade. A gente acha que os jogos têm potencial. Meu filho, quando estava no primeiro ano, eu vi ele fui fazer atividades na escola, eu vi ele fazendo coisas com relação de número, que eu olhava assim, eu falava, nossa, sabe, isso aqui dá um material incrível para você trabalhar com criança. A Bel fez algumas oficinas em escola também, mas, enfim, falta braço. Falta de braço mesmo, assim, para a gente conseguir fazer tudo que a gente gostaria. A gente estava com um outro projeto paralelo, em conjunto com uma outra editora, de fazer também um jogo voltado para a escola, que também é um projeto que, por falta de braço, a gente não está conseguindo tocar muito bem no momento. Mas esse é um mercado que, quando a gente tiver esse espaço, a gente definitivamente acha que os nossos jogos cabem no ambiente educativo muito bem, assim, isso, sem tirar o lúdico, sem tirar a diversão. Mas, enfim, a gente, devagar, a gente vai chegando nesses lugares, assim, é um processo. A Porque Curió, realmente... Perdão, pode falar. a Curió, ela tem o seu tempo, entendeu? Ela tem um tempo mais lento mesmo que as outras editoras. Por isso, nós somos só duas. Isso também não só para o mercado, né, de levar os jogos para a educação, né, para as escolas e para as empresas. A gente não consegue ter um ritmo de uma editora normal. Então, a gente vai levando no nosso tempo. E é importante isso para a gente, entendeu? Porque não adianta acelerar, mas também não dá para deixar morrer. Assim, a Curió, ela tem... isso está sendo... a gente está construindo junto e aos poucos, assim, tá dando muito certo, assim, nesse ritmo meio lento, assim. Eu já ouvi algumas pessoas já pensando, e aí, quando é que vai ser o próximo lançamento e tal? Não, porque existe agora uma expectativa, né? Porque realmente o Quero ganhou um prêmio, né? O prêmio Ludopedia de júri, de melhor jogo nacional. Pra gente foi assim... Para criança, né? Para criança. E, nossa, foi fantástico, assim, foi maravilhoso, né? A gente mal começou, já sentou na janela, assim, sabe? Pra gente foi uma honra, né? Mas agora existe esse peso, né? E agora? Qual é o próximo jogo? Não tem o próximo jogo, gente. Não tem ainda. Mas vai ter. Mas isso é inevitável para a pessoa que consome os jogos e gosta, que seja fã. É inevitável, ela vai querer saber quando vai sair o próximo, né? O depoimento de vocês é muito interessante, porque é muito vida real, né? Entender que uma mãe, né, ocupada com os filhos, por mais que não trabalhe, são assim, 24 horas de ocupação. Você só não trabalha fora de casa, né? É verdade. Sim. Então, assim, é vida real, é ocupação mesmo que vocês têm com a vida de vocês e que é possível. Eu acho bonito isso, sabe? Esse depoimento a verdade de vocês traz essa realidade. Sim. A verdade é essa, que a Curió é uma escolha que a gente faz todo dia, entendeu? A gente se olha e fala, ok, estamos indo, vamos, legal, né? Estamos aí, vamos. Aí às vezes uma tá assim, não, estou muito cansada. A gente teve muitas questões com certificação, porque jogo infantil é uma coisa difícil, né? Jogo infantil precisa passar por toda a certificação do Inmetro. O que o mercado brasileiro atualmente faz muito quando traz jogo estrangeiro é botar que é para maior de 14 anos para não ter que passar por esse processo, né? Para jogo infantil, então o jogo é para 8 mais. Todo mundo sabe que é para 8 mais, entendeu?
Mas as pessoas escrevem na caixa 14+, porque não precisa passar pelo Inmetro. Essa é, obviamente, uma escolha que a gente não tinha, né? Não tem como fazer isso. É para o público infantil, tem que ser feito todo de modo correto para o público infantil. A gente já teve muitas questões, e aí, de vez em quando, eu não tô dando conta. Não, vamos embora, isso vale a pena, sabe? Isso dá certo, isso vai para frente, as pessoas gostam. Olha, tem, sabe, esse espaço precisa mesmo ser ocupado, sabe? Porque quando a gente lançou Curió, quando a gente resolveu fazer Curió, não tinha praticamente jogo de tabuleiro moderno nenhum para criança no Brasil. A Conclave não tinha trazido a Raba, a Devir devia ter 2 jogos no máximo, sabe? Não tinha nada, foi desbravando o território. Atualmente já tem vários jogos trazidos e tudo, mas quem faça aqui produto brasileiro, desenvolvido no Brasil, feito no Brasil, a gente continua sendo razoavelmente os primeiros, assim, os que estão lá botando o pé na porta, né? Então, tem o nosso tempo, é um trabalho super importante, a gente acha que é um trabalho que tem propósito, que é bonito, sabe? Que tem potencial, tem um potencial enorme. Mas é isso, é nessa realidade de mãe que trabalha, de mãe que trabalha na pandemia. E é uma realidade nem sempre muito, muito simples da gente ir levando, assim, né? Sim. Vocês conseguiram aí, né, um patamar porque você, quando pensa para jogo para criança, já pensa logo, um jogo educativo, né? E aí você precisa entender o limite aí, porque geralmente os educativos, eles não trazem muita diversão, digamos assim, né? Não são muito atraentes. Então, você tem que chegar aí num nível consideravelmente interessante para a idade. O que vocês esperam que esses jogos despertem nas crianças? Bom, a primeira coisa é o amor pelo jogo, né? É a vontade de jogar. É a única coisa que eu quero que desperte nas crianças. Assim, acho que o aprender alguma coisa, a aprendizagem, ela é uma consequência. Como eu disse, todo jogo você aprende alguma coisa, né, com o jogo. Não importa qual jogo. Pode ser um jogo adulto, de diversão, ou um jogo... não, esse é um jogo educativo. Bom, a diferença é que, assim, a gente se preocupa primeiro com o lado lúdico, né? A gente vai se preocupar na mecânica que aquele jogo exige, no tema, que é muito importante, e o casamento entre tema e mecânica. Esse casamento tem que funcionar muito bem, tem que fazer sentido na cabeça de adultos e crianças que aquela mecânica tem a ver com aquele tema. Então, para mim, isso é o mais importante. O educativo é consequência. Eu não penso no educativo. Quer dizer, desculpa. No caso do Quero Quero, eu pensei sim no educativo, né? Na hora de escolher os bichos, eu fiz questão que os bichos fossem brasileiros, ameaçados de extinção. Não era fácil, porque a gente tinha um protótipo todo fofinho, feito com imagens toscas da internet, e as crianças se amarravam no cachorrinho, no gatinho, não sei o quê. E é muito legal isso, né? Porque, enfim, um aposto aqui, a criança ela vai pegar o bicho que ela mais gostar, né? Você vai botar aquelas 6 cartas ali, e muitas vezes não, eu vou pegar esse gatinho que ele é bonitinho. Ele é rosa. Ou então porque é rosa, porque é roxo, não importa, mas ela tem lá o raciocínio dela, né? O objetivo dela, o inside game que a gente chama, né? O jogo dentro do jogo. Mas eu acho que no caso do Quero Quero, ele tinha um propósito, ele precisava daquilo, né? Eu acho que mas fazia sentido aquele suporte, né? Eu não vou botar algo que não faça sentido, só para ser educativo, né? Nosso propósito não é esse, nosso propósito é divertir, é botar a família numa mesa reunida, jogar, botar os amigos para jogar, né? Nosso propósito é esse. A gente sempre olha o que de educativo objetivamente, né, nesse quesito vem. Então, na Caixa do Macaco fala, esse jogo
ele treina coordenação motora fina, destreza, contar, né? Porque você tem que contar quantas bananas você tem, tomada de decisão e tal. Mas, e no quero-quero, né? Esse jogo você aprende as cores, os números, né? Você tem raciocínio lógico e tudo. Mas não é que assim, vamos fazer um jogo para aprender cores e números, sabe? Isso é o pós, o né? oposto, sabe? Isso assim, olha, esse jogo a gente fez o jogo, a gente olha, esse jogo você analisa objetivamente depois. Nossa, então tá, nesse jogo tem todas essas habilidades que as crianças podem desenvolver. Mas não é que a gente faz o jogo baseado nas habilidades. A gente, depois que o jogo está pronto, a gente vai lá e olha, não, ok, então esse jogo dá para ser usado para desenvolver isso e aquilo, entende? É mais como o que veio do que como o objetivo principal. Então, a gente não é uma empresa pedagógica, a gente sabe que tem muita coisa pedagógica envolvida no processo do jogar, né? Tanto no que a Bel falou, essa coisa de você aprender qual é a sua vez, aprender a contar, aprender a esperar, aprender a rolar dado, a ler, né, os números, tudo, as cores, tem tudo isso. Mas também no mais específico, né, da coordenação motora, do raciocínio lógico, dos números, das cores e tudo. Mas essas são as coisas que a gente vê depois que o nosso objetivo de ter um jogo que seja muito divertido, que atraia as crianças, que as crianças tenham vontade de jogar, que façam com que elas interajam com aquilo. Depois que isso vem, a gente vai olhar quais são as coisas pedagógicas que a gente conseguiu trazer para dentro daquela diversão, daquele encontro, daquele momento em família, daquele lugar que é o que a gente quer atingir com os jogos mesmo, que é esse o lúdico, o brincar com os seus pais, né? O brincar com seus irmãos, longe do telefone, enfim. Né? É uma luta diária. Isso. Mas eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que eu me perdi aqui. Eu ia falar uma coisa e me perdi. Mas... sim. Eu acho que o jogo, ele desperta muitas emoções também. Pode despertar o tédio também. Mas, enfim. E eu acho que quando eu vejo, assim, sei lá, testando com as minhas filhas ou com alguma criança, quando a criança começa a se levantar, não no sentido de desinteresse do jogo, mas se levantar, ficar meio tensa por causa do jogo, aí eu acho que isso é bom, né? Eu acho que determinadas emoções que a gente não sabe lidar, né? Muitas vezes a gente não sabe lidar, podem ser positivas no jogo. Então, assim, você também tem um ensinamento, o outro ensinamento, né? O emocional, que é uma coisa que não se trabalha com a criança e não se trabalha com os adultos. Tem muito nerd que não sabe lidar com o emocional, não sabe lidar, né, com o jogo, né? Mas que eu acho que isso pode ser trabalhado na infância com os jogos, né, também. Com certeza. Claro, mas eu acho isso muito bacana. Quando eu vejo a minha filha aqui levantando, não sei o que, começando a ficar ansiosa, nervosa, né? Porque o jogo tem isso. É tenso, é nervoso, são emoções negativas, digamos assim, né? Mas que precisam ser exploradas de alguma forma. Porque ela precisa saber lidar com isso, né? Com certeza. E a gente não é psi, a gente não é pedagoga e tal, não é dessa área, mas a gente entende que existe essa vertente e muitos psi já procuram a gente para queria colocar seu jogo na sala do consultório, enfim. E acho que a gente teve uma conversa com a psicopedagoga, vai sair hoje, né? No caso, não hoje, que vai estar gravado. Enfim, eu me enrolo para falar dessas coisas. E nós tivemos uma conversa com ela, ela falou exatamente sobre isso, sobre a construção da inteligência emocional com os jogos. E realmente, você falou tudo. Você consegue fazer com que a criança tenha essa experiência. No jogo, ela tem uma experiência que na vida, né, quando ela passar por aquilo, ela já vai entender que ela já passou por aquilo, mesmo sendo uma brincadeira, uma experiência. Né? Então, isso é muito importante realmente na formação da criança, né, do cidadão. E assim, talvez você conseguindo ajudar essa filha a lidar bem com a raiva ou com a frustração, né? A frustração nesse setup que é mais restrito,
você dê ferramentas para que a criança, quando ela encontre com esse tipo de situação na vida real, né, que aquilo que ela tenha mais elementos para trabalhar, assim. Saiba lidar melhor, sim, verdade. Exatamente, né? Como se você tivesse um sandbox, um lugar onde você pode testar, né, aquilo que a Bel estava falando, testar como é se frustrar, como é, né? E quando você tiver isso numa situação na vida real, dependendo de como você foi ensinado, né, ou conseguiu aprender a lidar com aquilo nessa situação, isso possa te dar elementos para lidar com esses sentimentos na vida real. Assim. Sim. Eu tem muito pouco tempo que eu conheço os jogos de tabuleiro modernos e é inevitável, assim, eu preciso perguntar, qual é o que vocês já me ensinaram que são duas perguntas diferentes. Qual você gosta mais e qual vê mais mesa na sua casa? São duas perguntas diferentes. Aqui eu tenho várias mesas, né? Tem esse problema. Tem a mesa com as crianças, tem a mesa com os adultos, tem a mesa só com Qual duas que vê mais pessoas. mesa? Jesus, Olha, essa pergunta ainda se multiplica em várias perguntas. não, as meninas agora elas estão jogando muitos jogos para adultos, digamos assim, né? Enfim, um pouco que elas conseguem jogar. Ontem, por exemplo, a gente jogou Yangtze, que é um joguinho de tipo um dominózinho, assim, bonitinho. Mas eu acho que o que mais vê mesa aqui talvez seja o azul, que nem é meu, é emprestado. O Sagrada, porque são jogos rápidos, enfim, é papum. O azul, às vezes, as meninas jogam também. E o Castelo de Burgundy, que é do Stefan Feld, que sou fã dele. É o mais cabeçudinho, assim, que a gente joga aqui. Eu sempre perco. Mas, enfim, é muito bom o jogo. Vale a pena, mesmo perdendo, vale a pena. Mas suas filhas jogam esse? Não, o Castelo é mais. O Burgundy é um pouco mais complicado, assim, ainda não dá para elas. Elas têm 7 anos, mas elas Sim. jogam. Azul, jogam numa bolsa sagrada e a gente ainda não introduziu, de repente, botá-las para jogar. O seu favorito é o Castelos? É o favorito do momento, né? Do momento, talvez. Eu gosto muito, tem uns clássicos, assim, que eu gosto muito. O Kylos era um jogo que me pegou, assim, Euro, cabeçuderme. Antes das meninas nascerem, eu jogava muito Euro, né? Depois que as meninas nasceram, já foi para um joguinho mais levinho, que não demora 3, 4 horas, né? Também tem isso. Vou aproveitar e pedir para você explicar essa denominação euro. Você pode explicar para gente? Acho que sim. O Euro é um jogo que é o tema, talvez não se case tão bem com a mecânica, porque o mais importante é a mecânica, né? Acho que isso é uma característica do Euro. Uma mecânica muito forte. Não necessariamente precisa casar com o tema, né? O Euro é um Sim. jogo mais, que eu chamo de cabeçudo, porque assim, você tem vários tipos de jogos, né? Você tem o Ameritrash, né? Você tem o Euro. O Ameritrash é um jogo caótico, é um jogo desnivelado, muitas vezes. O Euro não. O Euro te dá... Todos os jogadores começam em pé de igualdade, não existe desnível, né? Todos têm chance de ganhar, a estratégia é muito importante. Geralmente você tem várias formas de pontuar, né? Então você tem diferentes estratégias para serem feitas no jogo. O que mais, Gra? Me ajuda. Não, basicamente era um jogo estratégico com muito pouca É. sorte. Então depende mesmo do seu raciocínio lógico e do que está se apresentando para você, o que você vai fazer. Então, muito difícil você ter um euro onde você vai rolar um dado. Enfim, é um jogo realmente de raciocínio lógico, de entre essas 28 mil possibilidades, qual seria a melhor otimizada agora? Sabe? É um jogo escasso, né? É um jogo sempre escasso. Você tem poucos recursos, você tem várias possibilidades, mas é pouco dinheiro, pouco recurso, é sempre pingadinho, né? É sempre difícil. É um jogo bem complicado. Mas é isso, mesmo que tenha dado, você consegue manipular o dado, digamos assim, né? Você tem outros recursos que você consegue mudar o dado para que a sorte não seja Um elemento principal, né? que não vai desnivelar muito o jogo. Relevante.
Então, é mais ou menos isso. Então, depois que eu fui ser mãe, acho que o tempo ficou mais escasso e tal. A gente reduziu a quantidade de jogos mais cabeçudos, euros. Por enquanto, né? Elas crescendo, você já volta para os mais Não, complexos, já voltei. para os cabeçudos. O Burgundy é um joguinho um pouco mais complexo, assim. É que a minha referência já mudou bastante, assim, com ela. E você, Grazi? Um jogo clássico assim que me marcou muito, eu acho que é realmente o Pandemic, assim, mudou esse jeito de olhar. Primeiro que é um jogo colaborativo, um dos primeiros desses jogos colaborativos que surgiram, e isso muda muito o que é um jogo, né? Enquanto que a gente sempre jogava, tinha uma competição enorme com meu marido, especialmente antes de engravidar, porque depois de engravidar metade dos meus neurônios foram, não sei, nasceram com as crianças, eu acho. Eu fiquei sem. Então eu passei de jogar em pé de igualdade, assim, e a gente ficava competindo para eu perdia 95% das vezes, assim. Aí a graça do euro, a graça do jogo altamente estratégico, para mim, foi um pouco embora na hora em que eu parei de conseguir ter tanta, né, Atenção, insight, né? assim. Tanta atenção. Realmente, acho que tem muito a ver com o cansaço que a gente fica também, com filho pequeno, com tudo. Meus filhos já estão grandes agora, mas, enfim, né? Isso é uma coisa que se desenvolve ao longo dos anos, como o nosso gosto muda, né? Então, o Pandemic foi um jogo que teve muito esse corte para mim. Nossa, a gente pode fazer junto, olha, se você fizer isso, e eu fizer aquilo, quem sabe a gente vai conseguir salvar o mundo, sabe? Então, um jogo que me trazia muita emoção, assim, eu ficava realmente engajada no processo. Então, esse é um jogo que me marcou muito, tanto que eu joguei até as outras 2 temporadas de Pandemic Legacy, eu joguei com o meu marido. A gente é um jogo que eu gostei muito, assim, mas tem muito tempo. Pandemic na versão básica tem muito tempo que eu não jogo mais, assim. Atualmente eu jogo muito jogo colaborativo de exploração. Então, Gloomhaven, Tainted Grail, Seventh Continent, são jogos onde você tem um personagem e você vai explorando um espaço, tem que descobrir o que aconteceu, alguma coisa, enfim, é sempre jogo colaborativo. Assim, eu tenho meu negócio atualmente é jogar jogo colaborativo. Além disso, eu gosto de jogar Exit, Unlock, Escape Room, todos esses de raciocínio lógico, ou de descobrir pista, ou de tentar resolver mistério em 1 hora. Já joguei todos esses que saíram em alemão. Até hoje eu joguei todos. Então essa é a minha. Atualmente é isso que vê mais mesa aqui em casa. Assim, é jogo que a gente pode jogar junto, que a gente pode discutir qual é a estratégia, você faz isso, eu faço aquilo, ou, enfim, vamos tentar descobrir esse mistério. Isso atualmente é o que eu mais jogo. Com as crianças a gente joga todo tipo de coisa, mas mesmo com os meninos eles gostam de jogar esse tipo de jogo também, além de jogar jogos competitivos e tal. Aí meu marido joga mais com os meus filhos os jogos competitivos do que eu. Assim, eu tenho, às vezes, uma certa preguiça. Assim. Eu me enveredei muito nesse contexto do junto, né? Do você estar junto, podendo atingir um objetivo. Atualmente é o que mais me agrada, assim, é o que eu tenho mais vontade de jogar. A rejogabilidade desses jogos, assim, que eu sempre fiquei na dúvida nessa questão. Se você já desvendou algum mistério, você tem como voltar nele? Não, então, tanto os exits, os unlocks, esses de escape rooms, são jogos que você joga uma vez. Os exits, inclusive, você joga uma vez, destrui o jogo, você não consegue nem passar para outra pessoa jogar. Tem outros jogos que você consegue jogar enquanto você consegue jogar uma vez e aí dá de presente para outra pessoa jogar. Mas uma vez que você resolveu aquele jogo, acabou. Não tem rejogabilidade. Essa é a verdade.
Outros jogos, como Gloomhaven, sei lá, daí tem uma boa rejogabilidade, porque você tem 100 campanhas que você pode fazer, então, se eu tiver algum outro jogo em casa que eu joguei 100 vezes, entendeu? Pois é. Tem, sabe? Então, daí as pessoas falam, mas você joga uma vez? Uma vez não, jogou 100 vezes, sabe? A mesma coisa quando você pega um jogo Legacy, né? Você fala, ok, Pandemic Legacy, são 12 meses, né? Que você joga, cada um você joga normalmente 2 vezes. Mas ok, então se eu joguei 18 partidas, é bastante partida para jogar de um jogo, sabe? A gente parou em junho na primeira temporada, para você ter uma ideia. A gente não foi adiante. Então, tem uma controvérsia nessa rejogabilidade, assim, né? Enfim, não, tá bom. Uma vez que você jogou o jogo até o fim, você não vai jogar de novo, mas o quanto que você ganhou, né, digamos, o quanto você aproveitou esse processo jogando o jogo até o fim é o que deveria contar. Sei lá, um Exit é um jogo que custa, não sei, R$70, eu acho. Não, tá mais caro. Tá mais caro? Quando lançou, tipo, custava isso. Eu não sei porque eu tô sempre adiantada, comprando quando a gente viaja, porque, né, meu marido é alemão, então eu vou muito, atualmente não tanto, mas enfim, muito para a Alemanha e acabamos trazendo, ao invés de comprar aqui, eu não sei direito quanto é que é o preço. Mas se você for jogar de 4 pessoas, é possível, sabe? Ok, não é um investimento tão alto, tem 2 horas que para mim são muito, muito divertidas, então eu particularmente acho que vale. O preço. Sim, com mas certeza. aí, claro, depende muito do que cada um, do objetivo que cada um tem com jogar, né, enfim. Eu não tenho um grupo com quem eu jogo, eu jogo basicamente em família. Então eu jogo com meu marido e as crianças, ou a gente vai até a casa do meu pai, joga com os meus irmãos, enfim. Então, a gente joga o que a gente gosta, a gente não está tentando muito encaixar com um grupo, com o que o grupo gosta, porque tem muito isso em jogo de tabuleiro, né? Eu adoro jogar não sei o quê, mas meu grupo quer jogar jogo de guerra. Qual jogo, né? Você sempre vê as pessoas não entendem qual jogo eu compro, sabe? Aqui não tem grupo, somos nós, então a gente só joga porque a gente, né, acha que a gente curte, assim. Sim. E se alguém quiser de vocês, onde que elas acham? Bom, elas vão achar muito em breve no nosso, quer dizer, não vão achar, mas enfim, no nosso site, no futuro, que vai chegar em breve, o site vai ter vão ter as lojas lá, bonitinhos. A gente está com a distribuidora chamada Bestmark, se eu não me engano é bestmarkdist, de distribuidora.com, se eu não me engano. Mas você pode encontrar, acho que na Amazon, pode encontrar a maioria das lojas de jogo de tabuleiro agora, Rio e São Paulo, tem muitas lojas que tem, assim, não é só no seu distribuidor, na loja que você vai comprar jogo de tabuleiro ou online, procura lá, deve ter. O Diego, que é o cara da Bestmark, ele está fazendo um trabalho muito bacana com o jogo. Então, inicialmente a gente achava que a gente ia conseguir colocar os nossos jogos em loja de brinquedo educativo. A gente descobriu que a abertura não é bacana, assim, não tem a receptividade que os jogos têm em lojas de jogo de tabuleiro. Então, atualmente, o nosso mercado é loja de jogo de tabuleiro moderno. Então, onde você compra um jogo de tabuleiro moderno, provavelmente você consegue encontrar os nossos jogos. A gente pode deixar alguns links junto com o vídeo para facilitar, né? Bota o link para as nossas redes sociais, né? A gente tem a gente sempre instrui. O Instagram, a gente sempre responde. Se mandar uma mensagem para a gente no Instagram perguntando onde compra, a gente vai sempre tentar acomodar, indicar uma loja perto, olhar em quem a gente sabe que está vendendo. O nosso site está quase para sair, ele está quase pronto. A gente tinha um site, deu uns problemas, a gente está refazendo ele todo do zero, está ficando uma coisinha linda, e lá vai ter também o endereço de todas as lojas que atualmente estão com os jogos nossos. Daqui nos próximos dias aí, setembro, com certeza já está no ar. Quando estiver pronto, vocês podem contar com a gente assim para divulgação, né? Passa para a gente o endereço.
E sempre assim, sai um jogo também, vocês falam com a gente divulga em todos os nossos canais. Eu acho que tem que existir essa parceria, mulheres principalmente, né? A gente precisa estar sempre valorizando o trabalho das outras. Parabéns de verdade pelo trabalho de vocês, é muito lindo, é muito legal saber que é possível. É uma mensagem muito bonita que vocês estão passando para todas as mulheres, assim, mães, né? Que é possível fazer uma coisa que vocês sonharam, né? E estão conseguindo colocar na prática. E que É acreditam, né? é um exemplo muito bonito mesmo. Eu quero agradecer de coração por ter esse privilégio de conversar com vocês. Aprendemos muito, muito mesmo. E foi muito gostoso. Fala, Lívia, que eu falo muito. Não, a gente está muito feliz mesmo, até pela abertura de vocês, assim, de terem recebido a gente, né? Que somos tão novas aí nesse mundo dos jogos. E é isso. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada a vocês. Para a gente é sempre um prazer falar sobre jogos e é isso. A Curió é um filho, né? O terceiro filho que dá muita alegria, né? Tem seus problemas e tal, é tenso, não é fácil, mas ele dá muita alegria. Nossa, é a escolha certa do dia, certamente, assim. Obrigada, gente. Foi um prazer. Muito obrigada mesmo. Valeu. Obrigada. Beijo, querida. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.